Agora eu vou compreender. Hoje a gente vai falar sobre infecções do trato urinário, né? Faz parte daquele módulo de uso de antimicrobianos, né? E revisão do beabá, porque às vezes a gente pode discutir coisas super avançadas e a gente não para falar sobre o básico, né? Então, a ideia é que seja uma aula básica mesmo sobre as infecções de trato urinário. Então, a gente já sabe, é uma das principais infecções comunitárias. 50% das mulheres vão apresentar pelo menos um episódio ao longo da vida. É uma das principais causas de sepse comunitária. A maioria dos serviços fica ali entre sepse pulmonar ou urinária como os principais focos. E eu acho assim que é uma infecção tão simples e tão comum que muitas vezes não recebe a devida importância. A gente considera algo que é tão comum, é só uma ITU, e a gente não para realmente para estudar, né? Sobre a patogênese das ITUs, então existe uma interação de fatores, tanto fatores envolve, né, a virulência do agente infeccioso, fatores biológicos e comportamentais do hospedeiro e também mecanismos de defesa do hospedeiro. Então, essa interação é que resulta na ocorrência da infecção ou das infecções de repetição. A via de infecção, isso é bem típico, né? A principal via é a via ascendente, como nós já sabemos, porém, eventualmente, pode ocorrer infecção por via hematogênica e menos frequentemente por via linfática. Essa infecção pela via ascendente seria uma infecção a partir da colonização da uretra, e a partir dali, né, essa colonização da uretra, a infecção ascender e gerar uma cistite, uma pielonefrite. Essa é a via mais comum. Quais são as evidências de que isso realmente ocorra? Primeiro, todo mundo a gente aprende, né? A uretra feminina é mais curta, então por isso a infecção urinária é mais frequente nas mulheres, né? Tem aquela questão da infecção após a relação sexual. Então, uma mulher, depois de ter uma relação sexual, pelo envolvimento ali da uretra no processo, né? Isso pode favorecer a entrada de bactérias. Isso explica também aquelas infecções urinárias da lua de mel, né? Que são relativamente frequentes, e explicam por que a incidência aumenta bastante após o início da vida sexual da mulher, né? As infecções que ocorrem após a cateterização urinária, né, também sinalizam a importância dessa via de infecção. Então, no momento da cateterização, pode ocorrer a infecção, ou depois mesmo, se eu fico com uma via aberta, com uma bolsa, né, ligada a uma sonda vesical de Demore, e aquilo é uma porta de entrada muito importante. E há outros fatores que podem alterar a colonização, né? Então, o uso de espermicidas alteram e aumentam a colonização da vagina com uropatógenos. E outro exemplo também é a deficiência de estrógenos na menopausa, que alteram a colonização vaginal. E aí, os lactobacilos, que são habitualmente protetores, são substituídos por coliformes ou outros uropatógenos. Então, para nós é bem evidente mesmo que essa via de ascendente de infecção é muito comum. A via hematogênica seria uma outra via que eu tenho uma infecção no foco à distância, e aí eu tenho uma infecção do parênquima renal por um micro-organismo que estava presente ali na corrente sanguínea. Então, essa seria uma via mais rara, e a gente pensa nelas com alguns agentes específicos, como, por exemplo, Staphylococcus aureus ou Cândida, porque a gente sabe que não tem tanta colonização urinária assim por Staphylo aureus. E na Cândida a gente vai ficar ali na dúvida, né, se é uma colonização urinária que acendeu, mas pode acontecer também do indivíduo ter uma infecção sistêmica por Cândida e embolizar para o trato urinário, né? Ótimo. Sim. Uma coisa que eu tirei da minha cabeça, faço, não sei se pode me em algum lugar. Sempre que eu tenho infecção urinária por áureos, eu peço uma pergunta para a pessoa pensar em endocardite ou então bacteria. Então, eu não me lembro de ter visto descrito em algum lugar, né? Eu faço na minha prática. Você preparou aulas que eu não recomendação nesse sentido. Acho que nada de oficial, assim, acho que não vai, acho que é tão pouco prevalente ITU por áureas, né, que acho que não chega a constar nos guias, mas eu acredito que seja uma boa prática, sim. Mas isso no material? No material?
Não pode olhar o paciente internado, né? É estranho se ele é uma infecção urinária por alto. Por que alguém tem isso? Não enfermaria, que era filme T1, aí isolou Alves, não sei se você lembra, né? Isolou Alves, aí quando foi ver, estava cheio de abscesso, ali renal, cardice, né? Na verdade, a urina foi uma pista, aí você... Frequente, né? Pode ser pensar que a principal forma de infecção urinária por Alves é hematogênica, para pesquisar se tem uma cultura positiva. Infecção. O objetivo precisaria uma cultura para alguém ter infecção urinária não tem. E vem uma coisa para pensar em coletar uma cultura e nascer no caso de seringas. Sim, certeza. Então já fica essa dica, hashtag de hoje. Bom, passando um pouquinho sobre fatores do agente infeccioso que favorecem a ocorrência de infecção urinária. Então, todo mundo sabe que o principal agente infeccioso é a Escherichia coli. A origem dessa cepa é geralmente o trato gastrointestinal, ou a colonização vaginal ou uretral, está tudo muito próximo ali na região do períneo, né? Então, a gente sabe que em alguns pacientes, algumas cepas presentes na microbiota intestinal, pela presença de fatores de virulência, né, favorecem que essas cepas tenham uma maior capacidade de colonização e de invasão do trato urinário, passando a ser mais capazes. Então, algumas cepas específicas, né? Tem alguns sorotipos, esses sorotipos O, K e H, que também têm fatores cromossômicos determinantes de virulência. E tem algumas propriedades do micro-organismo de aderir e colonizar o trato urinário normal, como pili, fímbrias, né, ou proteínas não filamentosas na membrana externa e outras adesinas. Então, essas propriedades tornam o micro-organismo mais capaz de aderir ao trato urinário e, em seguida, causar a infecção, né? Tem os pacientes que vão ter anormalidades do trato urogenital, por exemplo, refluxo vésico ureteral. Então, nesse caso, eu não preciso do micro-organismo tão virulento. Mesmo o micro-organismo menos virulento já vai ser capaz ali de causar infecção, né? Então, isso tudo a gente vai avaliar no nosso paciente. E outras características dos agentes infecciosos também, né, favorecem, né, essa infecção. Então, endotoxinas de BGN, que vão reduzir a peristalse ali do trato urinário, né, antígeno capsular K, que vai proteger contra a fagocitose, hemolisinas e aerobactinas, né? Então, são fatores do agente infeccioso que podem estar envolvidos ali no processo. Nós temos também fatores de proteção do trato urinário que podem estar alterados ou desbalanceados. Isso pode, mais uma vez, favorecer a ocorrência da infecção. Então, a própria urina, né, osmolaridade, pH, ácido orgânico, o próprio fluxo urinário. Todo mundo fala para o paciente, toma água, né, para beber, porque quando você urina, né, ali no próprio fluxo, você já está favorecendo ali, né, a saída. Saiu uma publicação de revisão de consenso essa semana. Só que assim, está muito chato, porque todos os negócios falam assim, não há evidência suficiente, sabe? Depois eu mando para vocês. Aí até disso ele fala, beber mais água, dá menos ITU, ele fala, não temos evidência suficiente. Mas assim, gente, é algo intuitivo, né? Né, ninguém tem tanta dúvida assim que tomar água é bom, né? E eu soube de Vou falar, meus últimos slides. Mas assim, é polêmico. É polêmico. Assim, é polêmico. Tudo não tem evidência, isso aí não tem evidência. Mas aí não tem a ver com infecção, tem a ver com... paciente renal crônico, dialítico não pode, mas não tem a ver com infecção. Propriedades de mucosa do trato urinário, tem atividade bactericida e citocinas, nosso trato urinário tem esses inibidores aqui da adesão bacteriana, a nossa resposta inflamatória inata, né, polimorfonucleares, citocinas, né, e fluido prostático, uma série de fatores.
Então, nosso trato urinário tem sim algum mecanismo de defesa. Vocês lembram que o trato urinário, né, tá naquela, pode ser colonizado, né? Então, esse equilíbrio está acontecendo o tempo todo. E só para lembrar aqui que no paciente com sonda vesical de Demore, isso está tudo muito bagunçado ainda, né? Então, aqui, gente, paciente sondado, eu tenho uma porta aberta aqui, né? Então, a bactéria consegue entrar aqui diretamente na bexiga, né? Uso de sonda com sistema aberto, ele já é proibido por lei, não pode mais usar, porque tem 100% de bacteremia em 2 a 4 dias, tá? Eu espero que vocês não vejam mais por aí, mas antigamente tinha uns pacientes da Uro com a sondinha que conectava uma seringa na ponta, não usava a bolsa. Eu espero que ninguém esteja mais vendo isso. Mas essa bolsinha, todo esse sistema aqui, desde a bexiga até aqui, tem que ser um sistema completamente fechado. Se tiver qualquer ruptura nesse sistema, a gente tem que trocar o sistema completo, né? Mesmo no sistema fechado, eu já tenho bacteriúria 3 a 10% ao dia, com 15 dias eu tenho 50% de bacteremia, e com 30 dias eu tenho 100% de bacteremia. Ou seja, se eu coletar uma urocultura de um paciente sondado há 30 dias, é praticamente 100% de certeza que essa urocultura venha positiva. Então, eu já dou uma pista aí com relação à interpretação desse teste, né? Temos que saber solicitar o exame e interpretar. Desses pacientes que têm bacteriúria, 20 a 30% vão desenvolver sintomas de TU, correspondendo a um total de 2 a 6% de todos que foram submetidos ao cateterismo. E 1 a 4% com bacteremia clinicamente significante, e mortalidade aqui entre 10 e 30%, comparado com as outras infecções hospitalares, infecção de corrente sanguínea, o PAV é uma mortalidade menor, porém, se a gente pensar que é algo evitável, né, isso passa a ser importante. Então, sabendo aqui desse risco do uso de sonda vesical de demora, risco de bacteriúria, né? Então, o que a gente precisa é indicar o uso de sonda vesical de demora corretamente, os pacientes que realmente precisam, e retirar essa sonda vesical de demora assim que não seja mais necessária. Então, quais são indicações justas, né? Medida do débito urinário, controle rigoroso da urina em pacientes críticos, investigação urodinâmica ou diagnóstica, cirurgias de grande porte ou de bexiga, irrigação terapêutica e obstruções ou retenções urinárias, né? Outras indicações relativas é aquele paciente que está com fralda e tem uma lesão perineal, algo assim, né? Mas você vejam aqui que não tem conforto do paciente, não tem nada assim para você evitar né, de trocar fraldas, de levar no banheiro, que dá muito trabalho, sobrecarga da equipe, né? Isso são outras questões. De lembrar que quando está submetendo a paciente à sonda, a gente está submetendo o paciente a um risco de infecção. Bom, sobre a epidemiologia, passando um pouquinho, vamos para a famosa bacteriúria assintomática. Então, se a gente pegar mulheres jovens, não grávidas, né, fizer urocultura em todo mundo, 1 a 3% vai ter bacteriúria, tá? Vai ter urocultura positiva. E aí, o que que acontece com essas mulheres, né? Metade fica do mesmo jeito, 25% clareiam essa bacteriúria, some sozinho, e só 25% evoluem com infecção urinária. Isso significa que se eu der antibiótico para todo mundo aqui, eu vou estar dando antibiótico desnecessário para 75% dessas mulheres, né? Então, de novo, a gente falando sobre pedido do exame para a pessoa que precisa e a gente indicar o tratamento corretamente. 40 a 50% das mulheres terão uma infecção urinária sintomática ao longo da vida. O maior risco, tá aqui algumas coisas que eu já mencionei: atividade sexual, hábito de não urinar após a relação, uso de diafragma espermicida, episódio prévio de infecção urinária. 20% desenvolve infecções recorrentes nos primeiros 6 meses após o episódio, né? Então, isso é bastante frequente mesmo. E aí, aqui tem aquele comum lá da lua de mel que a gente tem que explicar para as nossas pacientes, né? Em adultos homens jovens, a prevalência de bacteriúria assintomática é bem menor, de 0,1%, porém tem relato de maior prevalência em pacientes com anormalidades anatômicas, nos não circuncidados e nos homossexuais relacionados ao sexo anal insertivo. Aí, quando esses indivíduos vão ficando mais idosos, a partir dos 65 anos, olha o aumento da prevalência. Eu já tenho 10% dos homens
e 20% das mulheres, né? Então, já aumentou aqui a bacteriúria assintomática. E a infecção em si também aumenta, e aí eu já não tenho mais tanta divergência entre os sexos masculino e feminino, né? Então, nos homens eu começo a ter doença prostática, perda da atividade bactericida do fluido prostático. Nas mulheres eu posso começar a ter aqueles problemas de esvaziamento de bexiga incompleto, prolapso de bexiga, aquelas questões do parto ou maior contaminação do períneo. E em ambos os sexos eu tenho mais doença neuromuscular, maior instrumentação, mais uso de catéter, então eu acabo tendo maior taxa de infecção urinária em ambos os sexos. E aí, o herpes infeccioso existe, André? Eu não botei aquela sua figurinha, mas eu trouxe essa tabela em sua homenagem. Então, sobre o diagnóstico, né? A gente aprende lá a importância do EAS, né? Mas algumas pistas que tem no EAS é a leucocitúria, né? Mas lembrando que a leucocitúria não é específica, ela pode acontecer em outras condições. Outra pista é a esterase leucocitária. A gente pode ver, na verdade, o ES também é importante para os diagnósticos diferenciais, né? Hematúria, né? Hematúria pode significar um cálculo, né? Mas também em situações específicas, transplantados de medula, pode ser uma cistite hemorrágica por adenovírus, né? A hematúria também pode ser indicativo de outros diagnósticos, cálculo, glomerulonefrite, tumor, vasculite, né? E o nitrito, gente, ele se torna presente quando a bactéria reduz o nitrato, né? Que, então, normalmente a gente tem nitrato, quando tem bacteriúria, ela reduz a nitrito, mas tem os falsos negativos aqui em caso de baixas contagens bacterianas, né? Enfim, falsos positivos já são mais raros. Então, vamos dar uma olhada nessa tabela. Esse é desse artigo que saiu essa semana, foi a melhor coisa que eu aproveitei deles, né? Olha o nitrito, a gente às vezes se apega, né? Não, mas é nitrito positivo, né? Sensibilidade 19 a 48%, especificidade ele coloca aqui 92 a 100%, valor preditivo positivo 50 a 83 e valor preditivo negativo 70 a 88. Então, se a gente compara com outros testes diagnósticos, né? Ele não é aquela coisa que a gente possa se apegar tanto assim, né? Na esterase leucocitária, se tiver um ou outro positivo, né, a gente melhora um pouquinho aqui, mas especificidade bem variável, os valores preditivos e positivos e negativos não são ideais, né? Outra coisa que eu queria lembrar é das, das contagens bacterianas, né? Eu lembrar que como é um sítio potencialmente contaminado, né? A gente coloca um ponto de corte de acima de 10 a 15 unidades formadoras de colônia para a gente valorizar o resultado, para a gente tentar melhorar a nossa sensibilidade, a nossa especificidade. E aqui embaixo a gente tem dos exames de imagem, também ele não é tão preciso assim, né? Então, para a gente ver, a gente fez uma toma, apareceu lá, sinais de pielonefrite. Eu continuo tendo que correlacionar isso com os sintomas do paciente. Então, ultrassom, 70% de sensibilidade, 56% só de especificidade. Atomo, sensibilidade de 80, especificidade de 87,5 e a ressonância, sensibilidade de 100%, mas especificidade de 81,8%. Então, eu acho que de todas as infecções, assim, dessas mais comuns e tudo, a urinária acho que é a mais difícil, porque não tem um critério único de padrão ouro diagnóstico. Por que eu pergunto? Porque na criança urina colégio dela falar da resto. Por que eu pergunto? Porque a criança, a urina é muito diluída, né? Principalmente no bebê. E eu não tinha diagnosticado se esses dois últimos anos, depois que vai ter um. Aí você sabe, suja, não, aí só que padrão ouro é a cultura. Porque não vai sair, não. Aí eu quero saber no adulto, então também não sei tratamento. Quanto tempo eu tenho que esperar? Pelo menos umas 4 horas para vir mais fidedigna, digamos assim. Mas eu não entendi, 4 horas do quê? Olha o reais. Quanto tempo? Desde a última medição. Desde a última 2 horas, geralmente são 2 horas.
Na criança, tem aquela questão de que o ideal é coletar com a punção suprapúbica, né, para você garantir uma amostra, que aquele saquinho coletor é terrível, né? É no máximo 30 minutos. Se não urinou com 30 minutos, você tem que trocar o saquinho, né? Agora, no adulto, a gente pode orientar, ou vai 2 horas, então, sem urinar. Mas, assim, o paciente que esteja internado, a gente teve a oportunidade, a gente vai aplicar a técnica correta de higiene das mãos, de preparo, tudo, e vai coletar. É, isso. É. Então, sobre o EAS, lembrar que sempre vai ser interpretado junto com o quadro clínico do paciente, o EAS sozinho, ele não vai ser definidor. E tem algumas dúvidas frequentes. Por exemplo, tem muita gente que confunde que se aparece bactéria, uma cruz no EAS já é bacteriúria. Não, quando a gente fala de bacteriúria, a gente está falando da cultura, tá? Segundo, lembrar das células epiteliais. Então, se tiver uma grande quantidade de células epiteliais, é uma pista de que aquela coleta não foi adequada, né? Então, quando eu vou explicar para o paciente, eu falo assim: não colheu a urina que está dentro da bexiga, colheu uma urina mais próxima ali da genitália externa, que pode estar contaminada, não é a urina valiosa para nós, que signifique infecção urinária. Aqui, de novo, a esterase leucocitária, mostrando que ela. Aqui, essa referência até fala de uma especificidade melhor, né? Da piúria, leucocitúria, lembrar que ela tem menor sensibilidade em pacientes neutropênicos e que ela pode estar presente em condições não infecciosas, né? IRA, ISTs e cistites não infecciosas. E o nitrito positivo, lembrar que tem um valor preditivo negativo aqui de 88%. E esse é um artigo bem legal, que é os top 10 dúvidas de infecção urinária. Ele dá essa informação aqui. Em idosos de instituição de longa permanência, se eles têm nitrito e esterase leucocitária positivo, eles têm bacteriúria só em 48%, né? Então, ele viu ali uma especificidade de 93%. Então, de novo, a gente não pode usar o exame de urina sozinho para fazer o diagnóstico. Então, o que a gente quer mesmo, o nosso padrão é a urocultura. Lembrar que essa urocultura tem que ser quantitativa, acima de 10 a quinta. Eu acho que um dos pontos mais desafiadores é essa questão da coleta adequada, porque a gente tem que orientar o nosso paciente, muitas vezes é um idoso, alguém com mais dificuldade. Então, o que que precisa ter? Higiene íntima, higiene das mãos, coletar do jato médio em frasco estéreo e encaminhar rapidamente para o laboratório para que seja cultivado rapidamente. E naqueles casos em que a gente vê que o paciente vai ter muita dificuldade para aplicar essa técnica, principalmente o paciente internado, a gente pode até coletar com a catéterzinho de alívio, porém também seguindo as boas práticas de coleta, tá bom? Em criança, essa orientação toda que é muito difícil. Então, tem essa discussão mesmo da punção suprapúbica ou do saquinho coletor. Fazer uma vez. Foi traumático demais. E a criança fez xixi na hora, então, quando entrou com a agulha, a criança fez xixi. Foi Isso aí. Foi horroroso. E a gente faz, às vezes, porque, assim, demora um bocado. Colocar o saquinho aqui no você não fazer xixi. Isso. Você não vai 3 minutos. A gente vai fazer a sonda de areia. Mas a gente sabe que deixa também. Uhum. O saquinho coletor a gente usa, assim, como se vier negativo, é negativo mesmo. E não vai ser. Porque se vier positivo, Então. Mas aí, se for usar o saquinho, tem que trocar a cada 30 tá. minutos. E só, eu não falei no final sobre a infecção por cândida, mas a única situação que a gente não usa esse ponto de corte são nas infecções por cândida que não tem ponto de corte. Bom, contagens bacterianas mais baixas ou uroculturas negativas podem acontecer nessas situações. Uso prévio de antibióticos, acidificação urinária, obstrução do trato urinário abaixo do ponto de infecção. Então, você tem um cálculo, tá com pielonefrite, você colheu urina de baixo, né? Infecção por algum micro-organismo fastidioso ou tuberculose renal, né? Então, tem aquela coisa, leucocitura estéreo, você colhe urocultura, não vem nada, tem que pensar se eventualmente pode ser um caso de tuberculose renal. Mas isso aqui tem a ver com a interpretação da urocultura, a urocultura continua sendo o principal exame. A hemocultura,
ela é indicada nos casos de infecção alta ou nos casos com sepse associada. E aí eu vou falar um pouquinho desse paciente, que é de alto risco para bacteriúria assintomática, se recebeu antibióticos previamente e está com uma suspeita clínica forte de uma infecção do trato urinário, né? Então, a hemocultura é para os casos de pacientes mais internados e mais graves mesmo. Nos exames de imagem, eles servem para investigar a presença de obstrução urinária, de abscesso ou de infecção necrosante, né? São complicações da infecção urinária. Quando que a gente vai indicar? Casos de sepse, paciente com histórico de litíase renal conhecida ou suspeita, se o pH urinário acima de 7 ou o paciente já com diminuição do clearance, taxa de filtração glomerular menor do que 40. Essas são as indicações formais de fazer imagem. Então, essa é uma revisão do New England, e a última atualização foi do ano de 2018. Ele só fala desse fluxo mesmo, né? Paciente com suspeita de pielonefrite, aí você vê se tem esses critérios para indicar o exame de imagem, né? Você vê se tem indicação de sepse, se tiver sepse, você dá o tratamento da sepse, dá todo o suporte clínico. Se não tiver sepse nem nenhum critério de gravidade, você pode dar alta com tratamento oral, né? Se tiver imagem, se tiver complicações, se o paciente estiver clinicamente grave com sepse, você vai tratar venoso no ambiente hospitalar. Pois é daqui. Tá vendo o motivo para você pedir o ES? Isso que é. Tá bom. Nem eu tô convencida desse ES. Ele não explica. Não, o pH mais ácido explica a urocultura negativa. Pode ser calmo. Porque esse pH seria uma indicação bem baixa. Calmo, certo? Foi o New England que falou. Pode ser ácido. Deve ser. Mas... Mas aí também. Mas o carinho. Eu acho que você fazer claro. Na verdade, uma pH 7, você está com uma descida que você tem que falar. Legal. Essa indicação Deixa eu ver, vou pegar, vou olhar de novo o artigo. Obrigado. Então, isso é o tipo de coisa que eu talvez ignoraria na internet. Mas também é difícil. Obrigado. Também talvez seja difícil isso vir, sei lá. Eu vou olhar de novo o artigo, ver se ele fala. Então, aí dito isso tudo, vamos para as terminologias que a gente costuma utilizar, porque essa classificação vai ser determinante para a gente definir o nosso tratamento depois, né? Então, bacteriúria, a gente já viu que isso tem a ver com urocultura, não é cruzes no EAS, bacteriúria. Bacteriúria significativa tem a ver com aquela contagem, mais do que 100.000 unidades formadoras de colônia. Então, só olhei a urocultura. Bom, aí depois eu vou olhar de sintomas e vou diferenciar se é uma bacteriúria assintomática ou uma infecção de trato urinário. Então, bacteriúria tem urocultura positiva, o indivíduo não está sentindo nada. Ou é uma infecção real. Então, eu tenho a bacteriúria e eu tenho sintomas associados. Beleza?
Essa infecção de trato urinário, ela pode ter essa classificação. ITU baixa ou ITU alta, que a baixa é a cistite e a alta a pielonefrite. Essa diferenciação, ela vai de acordo com a clínica mesmo, né? Então, a cistite, disúria, palaciúria, dor em baixo ventre, e a infecção de trato urinário superior, ela vem acompanhada de febre, dor lombar e outros sintomas sistêmicos. O que tem de literatura é isso mesmo, não tem nada assim de tão diferente disso, tá? Infecção de trato urinário não complicada. Ela ocorre no paciente com trato urinário estruturalmente e funcionalmente normal. Infecção de trato urinário complicada já é no paciente que tem essa anormalidade do trato urinário, catéteres e cálculos, e no geral também são consideradas complicadas infecções em homens, né, mulheres grávidas, crianças e pacientes hospitalizados. O que isso tem a ver, essa divisão aqui? Tempo de tratamento. Então, aquele tempo curtinho, de 3, 5 dias, a gente só vai fazer na ITU não complicada. E aqui, essa diferenciação, infecções recorrentes ou recaídas, eventualmente essa diferenciação pode ser difícil na prática clínica, né? Então, recorrente é aquele indivíduo que tem ITU recorrente, tem uma infecção atrás da outra. A recaída é como se eu pensasse assim, ele não curou da infecção e teve uma recaída pelo mesmo, não teve o tratamento adequado e teve uma recaída daquela mesma infecção. Como a gente vai ver que a E. coli é o principal agente infeccioso, então essa diferenciação aí às vezes pode não ser fácil, né? Mas aí você leva aí a clínica também, o quadro clínico, entre os episódios, perfil de sensibilidade, se fez o tratamento correto, adequado ou não, e por aí vai, né? E a sepse urinária é a sepse cujo foco infeccioso inicial é o trato urinário, né? Então, essa classificação é importante. Quando vocês diagnosticarem infecção urinária, é importante fazer essa classificação. Começando aqui da bacteriúria sintomática, eu acho que esse é um dado importante para vocês levarem com vocês, que é a prevalência de bacteriúria sintomática. Existe, gente, um guideline só de bacteriúria sintomática do IDSA. E ele coloca essa tabela. Olha a prevalência de bacteriúria sintomática. Crianças aqui mais baixinho, de 1 a 2%. Mulheres saudáveis, pré-menopausa, como eu tinha comentado, aquela taxa que fica 1 a 5%. Grávidas, quase 10%. Olha na pós-menopausa, pode chegar a 8%. Diabético, homem até 11%, mulher 16%. Idosos, pode chegar a 20%. Idoso institucionalizado, pode chegar a 50%. Pacientes com lesão medular, né? Olha, se faz uso de cateterização intermitente, 70%. Então, olha esse dado, já sabe que está lá, né? Eu falo isso porque às vezes a gente suspeitou de infecção no paciente com esse, colheu orocultura, a gente, que bom, né? Consegui fechar o diagnóstico. Mas aí, se ele já tinha 70% de chance de ter antes, né? Então, isso sinaliza aí uma dificuldade no diagnóstico, né? Essa semana eu estava auditando o protocolo da sepse, né? E aí eu fiquei com essa dúvida, né? Será que essa sepse é dessa urina mesmo? Ou era uma bacteriúria assintomática que estava lá e o paciente está com sepse por outro motivo? Tem situações em que essa diferenciação pode ser complicada. Então, a gente precisa saber dessa informação para a gente depois fazer o nosso julgamento. Por exemplo, se eu posso descalonar o tratamento, se eu vou guiar com base nisso, se eu preciso ficar desesperado para ampliar e por aí vai. Isso. Pneumonia urinária é muito prevalente na geriatria. Tratando 4 infecções intestinais, a interna por conta de uma polípsia, uma conquista. Exatamente. Que teve. Desculpa, teve manipulação ali. É coragem também achar que o cara já não. Aí, assim, no primeiro mês,
No primeiro mês a gente fica um pouco mais assim, né? Agora, o que ele coloca aqui, ó, olha a prevalência. No primeiro mês após o transplante, cola 23% a 24%. Então, a gente ainda é um pouco mais assim, porque realmente é um sítio infeccioso, né? É o sítio que foi operado, está muito imunossuprimido, enfim. Mas olha só, 20 a 24% de bacteriúria assintomática. Depois do primeiro mês até um ano, 20%, e depois de um ano, 2 a 9%. Olha, tem muito também, né? Principalmente nesses pacientes institucionalizados, com pessoas mais idosas, porque a pessoa fica colonizada, né? E aí você tem que pensar se você está ou não. Isso. Porque, por exemplo, tem o caso da minha mãe, né, que ela tem de recorrente, e o médico, quando a gente levou, falou, não tá. Porque como está colonizado por Escherichia, é melhor que fique colonizado por Escherichia do que você tratar, baixar de uma Escherichia e entrar outra bactéria, que vai ser contaminada sempre. Até porque ela tem cultura etérea, algumas coisas fisiológicas que favorecem a infecção. Isso. É nosso outro lema da Infecto, né? Não existe vazio microbiológico. Então, isso é bem... A bactéria, falamos sobre isso, a bactéria sintomática está associada à infecção urinária. Quem tem bactéria sintomática vai ter 20 a 30% de infecção urinária no futuro. Só que tratar a bactéria sintomática não reduz a incidência de infecção urinária. Então, não tem benefício, certo? E aí a gente vai tratar a bactéria sintomática em outras situações, né? Gestante, são essas situações que eu posso falar. Mas tratar a bactéria sintomática não reduz a infecção urinária. Então, não tem benefício nenhum, porque, na verdade, o que você faz é que você acaba selecionando o germe multiresistente que vai causar essas 20 a 30% das infecções. Não se trata disso. Exatamente. Tem um estudo que até pior. Quem tratou a bacteriomástica teve mais de ter infecção depois. Então, segura a microbiota. Esse nosso transplante é uma área de difusão, né? O TCC da Ju até TCC não. O mestrado da Ju fala um pouco sobre isso, se a gente mandar, né? Oi, Juliana. E a literatura é muito variável em relação a isso, sobre qual é o real problema relacionado à bactéria sintomática no paciente pós-transplante renal imediato. Aqui a gente não trata. No primeiro mês. Cólico sintomático. A gente parou de poder falar muito necessidade, a gente inclusive ia ser sobre isso. E a gente parou porque não tinha mais gente coletando urina, não conseguia fazer N de pessoas para avaliar se a bactéria sintomática estava com infecção lá na frente. Eles têm uma série de fatores para ter infecção urinária de fato, tanto a imunossupressão, quanto a questão do cheiro do ser, o rim, né, que é a infecção do sítio do transplante em geral de mamarismo, ainda mais que no meio aberto, meio externo, né, passa bem externo. Então, eles fazem muita infecção urinária de fato, mas enquanto a bactéria sintomática está contribuindo para isso, você precisa tratar essa bactéria sintomática, isso é muito discutido na literatura. Não parece ter muita evidência. Então, assim, que a gente tem indicação formal para tratar a bacteriólise sintomática são essas duas em situações, que é só na gestação, que tem risco de progressão para ITU sintomática, pielonefrite, que tem aumento de morbidade perinatal. Tempo de tratamento seria 4 a 7 dias. E antes de procedimentos cirúrgicos urológicos, porque isso é o sítio que vai ser operado. Porém, o guideline coloca isso. Olha o tempo de tratamento antes do procedimento. 1 a 2 doses. Então, a gente não precisa ficar tão desesperado. A gente não precisa ficar tão desesperado coletando 15 dias antes e colhendo urocultura de controle, nada assim. Acho que a questão é coletar a urocultura, porque aí antes do procedimento, se a gente fizer 2 doses, já está seguro de acordo com este guideline. O antibiótico ao qual for sensível, muitas vezes pode até ser a profilaxia, né? Enfim. Então, sobre a gestação, não é ciência mundial. Em vários países que não tratam bacteriólise sintomática na gestação. Aí acho que tem a ver com a capacidade de monitoramento, acesso a serviço, a pronto-socorro, né? Se precisar. Porque
que teoricamente, se você tivesse como monitorar, né? Então, vejam que aqui não consta na lista diabéticos, não consta idoso, não consta imunossuprimido, não consta cirurgia. Antigamente, a gente coletou urocultura antes de cirurgia de prótese, né, Jo? Que a gente falava, não, ele vai ter uma bacteriúria, vai pegar na prótese. Isso não acontece. A gente já desapegou, né? Antes de pulsar o paciente. Então, neutropênico. Pois é, você colhe urocultura no neutropênico? Mesmo no febril, teve essa discussão lá no Adweek. Deveria tratar até de dúvida, né? Mas o que fazer com esse dado da bacteriúria no paciente também tem sintoma? É difícil. Eu não colho de rotina, eu priorizo coletar no paciente sintomático, né? E aí, se vindo positivo sintomático, a gente trata, né? Mas se isso serve para direcionar a terapia como um foco. Você vai conectar. Negativa. Então, você não vai saber. Esse é o negócio assim, ó. Porque você coleta, a gente não vai recomendar, mas o Renato faz o que ele quer. Aí ele acaba chegou lá, a gente coletou um palmolinas, aí tem essas coisas, né? Você colocou, sabe, se você tem não tava, beleza. Aí vem o tempore multi-S, não essa infecção. Ou então vem uma cabeça em situação atogênica. Isso muda a terapêutica? Verdade. Organização faz diferença. Você vai fazer tudo bem feliz. Mas é que você vai fazer o paciente. Se viesse uma HPC, o paciente não tem. Eu não tenho treinamento para esse mercado. Por exemplo, quando você tem suave positivo, sabe que só vai ter agência de direção de mulher, você vai estar escrevendo. É bem 2 horas sem resultado do paciente. Geralmente vai ler a gravidade do paciente. Não necessariamente. Você tem estratégia de escalonamento ou de escalonamento. Não se você precisa esperar o espaço focado, você vai ter estratégia de escalonamento. Geralmente o paciente em febril que está estável e corresponde à terapia inicial, você vai saber o que ele tem. Realmente. Se você for colorizado prévio. Você tem razão, só se quiser. Se for colorizado prévio, mas se Você não vai explorar sempre estado. Não, dá uma também. Isso é uma questão assim, colonização tem que virar uma questão. Escola de janela, escola de plafond, que você coloca o cara dentro de um. O cara está estável, mas quando entra no febril cívico, tem que trabalhar o cara. Mas assim, É simples. no guideline ele fica bem em cima do muro mesmo. Considerar, avaliar. Você pode pensar em escala depois. Agora, se é só se é o resultado, você pode acreditar. A está de acordo com o paciente. Mas eu duvido que alguém escala. Se vier um repórter, não sei se mas aí você tem sim. Só lembrando dos riscos, né, de tratamento desnecessário no paciente com a bacteriúria assintomática, efeito colateral, colite pseudomembranosa, resistência bacteriana, além de você dar uma medicação sem benefício. Então, essa é o que eu estava comentando, né? Eu não preciso rastrear a bacteriúria assintomática, né, em outras situações. Então, não peçam exame, não peçam. Esse é um desafio, né? Porque depois que você pede, que você já tem o exame, aí você vai perguntar, mas você não sente nada? Eu acho que não sei o quê, e você vai acabar prescrevendo, né? Então, só peçam urocultura em pacientes assintomáticos nas situações em que a gente vai efetivamente fazer o tratamento. Sobre os agentes etiológicos, tem um consenso brasileiro de TU, não sei se vocês já viram, esse dado aqui é de lá, então ele é da Sociedade de Infecto, junto com a Diuro. Aí aqui o principal agente é Escherichia coli, segundo lugar Klebsiella, o principal gram-positivo, aqui está entre o Enterococcus e o Staphylococcus saprophyticus,
Lembrar que o Streptogalacti é muito importante nas mulheres gestantes, porque ele pode estar relacionado à sepse neonatal, né? Então, é essa prevalência. E a gente vê nessa publicação o perfil de sensibilidade, né? Vamos olhar aqui da E. coli, que é o principal agente, né? Sensibilidade à fosfomicina, 97%, nitrofurantoína, 94%, o cipro está aqui na casa dos 90%, e achei alto. Clavolin, 80%, Bactrim, 50%, e ampicilina, sozinha, ó, 40%. Então, não são opções adequadas para o tratamento empírico. Só olhando aqui nos estudos mais recentes, né, esses de 2012 e 2014, a sensibilidade aqui para o cipro já caiu bastante. A gente tem o perfil do HUB. Eu faço mais ou menos a cada 5 anos. E o último foi 2021. Isso aqui são mulheres em idade fértil no ambulatório. Achei horrível esse taxa aqui, 43% de amostra contaminada. Então, isso aqui indica que a gente não está conseguindo orientar corretamente nossos pacientes, e é desperdício de insumo, né? Porque pega o frasco, coleta, vai para o laboratório, gasta o meio, tudo, e depois você não ajuda a gente no tratamento. Mas, tirando essas contaminações, a maioria foi Escherichia coli mesmo, 56%, segundo lugar, Klebsiella, igualzinho à literatura, Enterococcus e o Streptogalacti. E a nossa sensibilidade, essa tabela aqui ficou bem grande, mas isso aqui as meninas não olharam clínica, só pegaram as oroculturas e planilharam, né? Então vamos ver aqui. Clavulin, 80%, ceftriaxona, 90%, cipro, 74% de sensibilidade, é do ambulatório. Aí a gente não sabe, por exemplo, se é né, se é se faz a gente não fez essa filtragem, mas está mais ou menos de acordo com o que tem na literatura, né? Olha aqui, meropenem, 94%, tiveram 15 cepas resistentes a mero. Pipetazo, 93%. E os gram-positivos, eles são mais sensíveis, sabe? É porque tem esse que amostras testadas, né? Gram-positivo, mas a Vanco veio bem sensível. E, enfim, então o nosso perfil está parecido com o da literatura, né? E aí, tendo esse conhecimento e pensando aí nas opções terapêuticas, esse guideline consenso brasileiro, ele colocou aqui como primeiras opções fosfomicina ou nitrofurantoína, tá? E aí, só ressaltando isso, né, gente, para você, infecção urinária das poucas situações da infecto em que o beta-lactâmico não é a primeira opção. Por quê? Porque ele tem mais risco de falha, é menos efetivo. Então, nas orientações aqui, fosfomicina e nitrofurantoína, e os beta-lactâmicos estão como alternativas, que devem ser indicadas quando não é possível o uso das opções preferenciais. Na gestação, aí a gente já tem mais restrição, né, de drogas, aí ele já entra aqui como alternativa, né? É. É. Lembra, nitroforina não pode e também não pode no paciente renal, disfunção renal, né? Também não é indicado, né? Então, paciente com clearance baixa tem que preferir uma outra alternativa. Aí a gente vai se restringir. E a mastroplantina? Não, isso não. Foi na relação. É nosso máximo. Agora bastante preferência. Então, e ela está sendo bem péssima. E eu fiquei. E a Aí esse aqui é o consenso do IDSA, né, de cistite e pielonefrite. Isso, não pode nem no começo nem no final, assim como o Bactrim também.
Aí aqui, gente, essa questão caiu essa coisa caiu na minha prova da EBC, quando eu passei. A dose da nitrofurantoína. Olha que engraçado isso, gente. A nitrofurantoína está de 12 em 12. A gente já apareceu isso, mas é a apresentação de liberação mais prolongada, né? Eles não botaram isso na prova, eu errei a questão. Mas aí a gente tem as alternativas aqui, Bactrim, fosfomicina, esquinolonas e os beta-lactâmicos. Então, de novo, aqui os beta-lactâmicos com uma eficácia um pouco menor. E lembrar de todos os efeitos colaterais desses antibióticos, né? Então, não é nada assim tão simples. Na gestante, a gente fica realmente com pouca opção, se a gente pensar bem. E quando a gente pensa no que a gente tem de disponível no SUS, aí que fica mais complicado ainda, porque a gente não tem fosfomicina, né? A gente tem nitrofurantoína, norfloxa, tem o Bactrim, né? E tem o beta-lactâmico, que é o clavulino. Aqui a resolução não ficou boa, mas é para falar das pielonefrite. Isso já foi o paradigma no passado, pielonefrite, 14 dias, venoso, isso não é mais. Se você tiver, se o paciente não estiver grave, nem instável, você pode dar o tratamento por via oral. As quinolonas, elas têm uma ótima biodisponibilidade por via oral, então podem ser uma opção. No paciente séptico, ou paciente com critério de internação, ou com abscesso, ou enfim, você vai fazer o tratamento venoso, né? E aqui eu só chamando a atenção para os dias de tratamento, né? Então, aqui, quinolonas 5 a 7 dias, né? E aí ele chama a atenção nesse guideline que com os beta-lactâmicos clavulins, beta-lactâmicos orais, ele colocou ainda 10 a 14 dias. Ceftriaxona 7 a 10, a gente tende a cada vez mais encurtar esse tempo de tratamento, né? Considerando aquele perfil de sensibilidade, quando é uma pielonefrite e quando o paciente vai internar, primeira opção é ceftriaxona, né? Porque a gente tem que escolher uma opção empírica que tenha menos do que 10% de resistência ali na comunidade, né? Então, cipro, não usem mais cipro empírico em pacientes graves, não é indicado. Bactrim também é uma droga excelente, mas eu tenho 50% de resistência. Então, as quinolonas, o Bactrim, a gente vai usar depois que eu tiver o perfil de sensibilidade para fazer o tratamento guiado, e são excelentes opções para esse tratamento guiado, mas para o tratamento empírico a gente tem esse risco de falha bastante grande. Hã? Ceftriaxona. Ceftriaxona porque... Hã? Mas aí a gente está falando Que ela é nefrite. Tá. Aqui eu trouxe dos pacientes internados também. Isso aqui, isso foi coletado lá do livro da micro, isso não está separado, infecção hospitalar ou comunitária. A maioria das amostras foi do pronto-socorro, mas vocês sabem que os pacientes ficam internados lá um tempão, né? Aí a diferença que tem é que nosso principal agente de ITU hospitalar é Klebsiella, que mudou a epidemiologia, e a Klebsiella ultrapassou a Escherichia coli, a gente teve muita levedura também, né? E nos pacientes internados, a gente teve 23% de contaminação. É a metade, mas ainda é muito ruim, né? E o perfil de sensibilidade também é muito ruim, porque aqui tem todos os pacientes da UTI, enfim, então, para a amicacina, 73%. Acho que o que foi mais sensível aqui foi a amicacina, que foi 70%. Os carbapenêmicos, 60%, o mero 58%. Então, para as nossas ITU, chamando atenção aqui para o cipro, né? 40% de sensibilidade, então não é opção boa para infecção ITU hospitalar, e a ceftriaxona está aqui 45% também. Então, nossas ITUs hospitalares têm um perfil de bastante resistência, e a melhor opção acaba sendo os aminoglicosídeos.
Tá, então, para a gente terminar falando bem rapidinho, alguns casos clínicos, baseado nisso tudo, vocês que vão falar para a gente. Casos que não acontecem com a gente da infectologia, tá bom? Quase, mas chega isso. Então, chegou esse paciente de 25 anos, paraplégico, trazido pela mãe, porque está com urina de odor fétido. Doutor, ele está com infecção urinária. Eu vim para trazer o tratamento. E aí? Aí, esse aqui é uma pista que eu boto lá nos meus slides para tentar lembrar, ajudar na escolha do antibiótico. E aí, qual antibiótico vocês prescreveriam para esse paciente? Então, o que você quer saber? Não. Mas é intensificado. Ele não paraplégico não mexe, né? Mas às vezes tem sensibilidade. Então, ele não sente, doutora. A urina dele é sondando esse carro? Ah, ele usa, faz cateterismo intermitente. Aí a urina estava clarinha, agora ficou assim, tá um cheiro muito ruim, acho que está infectado. É, assim, abandonado. Uma cidade urinária. Ele usou antibiótico recente? Não, Teve infecção em algum momento? A última vez que teve? não, antigo. De vez em quando ele tem essas infecções urinárias. Teve nada recentemente? Você vai falar, mas doutora, está muito pedido. É basicamente isso que a Amanda está falando aqui, né? Então, lembrar que o odor da urina não é um parâmetro confiável. Trouxe situações aqui, algumas não têm resposta, porque é difícil de avaliar mesmo. Porque mesmo que você fale assim, vou colher uma urocultura, vocês lembram que 60% vai ter bacteriúria assintomática, né? Então, só para a gente lembrar que esse parâmetro do odor não é algo confiável, mesmo quando o paciente fala urina turva, né? Especificidade, valor preditivo positivo de 40%, preditivo negativo de 86%, e o odor varia com o nariz de cada um e varia com o status de hidratação e concentração de ureia na urina, né? Então, na verdade, às vezes a questão é você acolher e fazer esse monitoramento. Na vida real, às vezes é difícil você monitorar, né? Aí por isso que tinha aquela coisa, eventualmente, se você vai avaliar clinicamente, ver se tem algum sinal de infecção sistêmica, ver se vai coletar, tem um critério para coletar a hemocultura, né? Enfim. Mas a rigor, esse caso aqui seria só para hidratar e monitorar. Esse aqui também é um vozinho de 89 anos, que teve uma queda e foi levado para o pronto-socorro com delírio. Aí o geriatra falou assim: principal causa de sepse no idoso é a sepse de foco urinário, infecção é uma causa de delírio. E aí? A gente vai passar antibiótico? Provavelmente lá, então, a urina vai ser. Exatamente. Então é isso. Essa sintoma alteração do status mental tem muitas causas possíveis, ele é inespecífico. Então, subeletrolítico, alteração da tireoide, AVC. E aí, se você ficar se apegando nisso, você pode tratar uma causa que não é a verdadeira causa e você não dá o tratamento correto ali para o paciente, né? O ideal é que vocês estão buscar alguma causa desse delírio. Isso. E aí, vocês lembram que o vozinho tem uma prevalência muito alta de bacteriúria assintomática? Sim. Se a gente coletar a urocultura, vai vir uma coisa, né? Aí, Eu sei. Geralmente, uma causa de alteração do EAS plantado com essa alterada uma bacteriúria. isso. E alguém vai falar, isso é infecção urinária. Aí a internet dá antibiótico venoso e soro. Aí ele melhora, fala, viu? Era infecção urinária. Quando não manda para UTI, né? O negócio é... Isso é raro, mas acontece. Só veio uma vida hidratando que você fez. Gestante com sepse ficou fácil, né? Vai ser o quê? Bernardo, vai dar o quê? Aí ele coleta. Coleta urocultura, hemo Emo também. e qual antibiótico?
Quase 60%. Sombra. Então, a recomendação empírica é a situação que a gente tem mais restrição. Um tempo atrás, o pessoal da GEO perguntou se não poderia ser algo de menos espectro, porque o segundo, né, se tratei com o próximo já é o carbapenêmico, né? Mas aí, se você fizer de menor espectro, você está correndo o risco de você não pegar o que precisa também, né? Então, cefazolina, ampicilina, a prevalência de resistência é muito alta. Então, o correto mesmo é a ceftriaxona, tentar o tempo curto e por aí vai. Esse aqui também quase não vem. 70 anos, masculino, com sonda vesical de demora, está aguardando a cirurgia de prótese e veio de próstata e veio trazer para vocês uma urocultura positiva com E. coli muito sensível. Não, tem que equilibrar, né? É quase bem, né? Mas a gente não sabe a cirurgia, está aguardando a regulação. Entendi. Mas vai repetir, Michel. Mas assim, se Ah. for dar um estado, aí depois você repetir também. Então, lembra? Vai buscar. Mas se for um período, então, na região traga, vai ter uma forma de entrar. Então, vai ter que tratar antes do procedimento. E também ele continua falando. Não esperança, não. Em vez de ver, pede comigo. Vai passar de doses. Então, isso aqui, primeiro eu te pergunto, quem coletou esse exame? Aí depois a gente vai falar para ele ficar calmo, sempre orientar se surgirem sintomas, procurar o atendimento e tudo, e a gente vai tratar próximo ao procedimento. Há controvérsias. Há controvérsias. Pessoal, assim, esse motivo da troca, ele não previne que ocorra a infecção. Aí acho que você troca mais porque por um motivo do material mesmo ali, que vai se deteriorando e tudo. Aí o pessoal da URO tem essa rotina de trocar cada 20 dias. Mas não vai evitar a infecção. E essa aqui, 60 anos, chegou no consultório de vocês, pagou caríssima consulta, que ela apresenta infecções urinárias de repetição e, doutora, está vindo cada vez mais resistente. Quantas pessoas? Todo mês, doutora, todo mês eu colho, aí dá. Assim, Variar outras causas, ressecar o Ah, É uma queixa muito frequente. Sem infecção urinária. Porque você não está resolvendo, você está ficando cada vez mais resistente, provavelmente não é inflamatória. e está selecionando resistente. E a cavidade usuária não é a bactéria, mas Justamente ela tem. ressecamento. Mas aí tem que tomar cuidado, é justamente isso. As pessoas chegam no seu consultório falando que tem infecção urinária de repetição. Fala, eu tenho infecção urinária de repetição. Você não pode acreditar que você não. Você não dá. O que é infecção urinária dessa senhora? às vezes. Mas aí eu tenho cultura positiva. Então, aí você destrói o mundinho dela. Porque já é muito frequente. É muito frequente esse paciente cair no urologista durante 5 anos, e o urologista contando dentro do Não, ele já dá vários pedidos para o paciente, ele já tem todos os pedidos. O meu urologista, ele trata todo. 5 anos. Você pensa em todo. Não. Dor no pé da barriga? Não. Sente, faz xixi no tempo inteiro, de pouquinho em pouquinho? Não. Então a senhora não tem infecção urinária. As pessoas ficam chocadas. Tende a não acreditar em você. É um tipo de das pessoas. Aí aquela coisa. Você tem matéria na organização. A questão aí é que é muito mais fácil você prescrever um antibiótico e você se livrar do que você explicar. Mas o correto é você explicar para aquela pessoa, né? Então, é tudo isso que vocês falaram mesmo. Primeiro, ver o que é, se tem sintoma, se é sintoma, se é bacteriúria sintomática ou assintomática, se está coletando uroculturas de controle ou não. Ver como estão fazendo as coletas de cultura, se a técnica de coleta está correta, que às vezes até falo, a gente tem que explicar novamente, né? Como que tem que ser a técnica de coleta,
Eu falo mesmo, não, eu quero um xixi lá de dentro da bexiga, não quero, então tem que explicar para a pessoa. Não, essa coisa de não coletar urina de controle, vocês viram que eu não tenho nenhuma indicação aqui, eu não mencionei isso não está recomendado em lugar nenhum. E aí, quando a pessoa, às vezes tem casos também que a pessoa tem sintoma, mas a urocultura está vindo negativa, né? Aí lembrar nas mulheres, presença de vaginite ou de herpes genital, que pode corresponder a 10% dos casos, e também tem as síndromes uretrais, né, as famosas ISTs que a gente tem que lembrar também. Então, clamídia, neisseria, micoplasma, e aí se a gente não pedir o exame específico, a gente não vai diagnosticar e não vai resolver o problema do paciente. Isso, é isso mesmo. Aí espera que consiga. Acho que sim. Na verdade, depende um pouco da disponibilidade, porque a gente, quando você tem acesso ao exame, é o ideal você ter, né? Essa recomendação de não fazer, acho que é muito para não atrasarem, atrapalhar no contexto que você não tem o exame. Por exemplo, num pronto-socorro do SUS ou numa unidade básica de saúde, né? Que você não consegue coletar ali na hora, tem que vir outro dia, pegar o frasco, não sei o que, você já trata. Mas quando você tem disponível, o ideal é fazer. Aqui a gente tem causas possíveis, se a gente chegar a uma conclusão que é infecção urinária de verdade, de repetição, tem aqui algumas causas possíveis, principalmente as questões defeitos anatômicos ou funcionais, né? Essa paciente tem 60 anos, então ela pode já ter a vaginite atrófica, que justifica um pouco os sintomas, mas que também favorece a ocorrência de infecção, né? Obstrução urinária, bexiga neurogênica. Aí, quando a gente confirma que isso é realmente infecção de repetição, aí a gente já vai partir para investigar essas questões. É uma indicação também de fazer exames de imagem, né? Verificar o mais comum ali, com cálculo mesmo, ou de acordo com a evolução e os resultados, a gente vai prosseguir. Todo infecto não gosta de profilaxia no antibiótico. Por quê? Porque você tem que resolver a causa básica. Não adianta você dar o antibiótico e não resolver a causa básica. Então, essa investigação aqui é o principal. Digamos que você já investigou tudo, não descobriu nada, ou se durante essa investigação, enquanto você não consegue concluir a investigação, aí você, ou às vezes é algo irreversível, você pode prescrever, mas, de novo, lembrando que se os fatores predisponentes estão lá, vai começar a voltar a infecção e vai vir cada vez mais resistente, né? Então, formalmente, os antibióticos que já estão recomendados para profilaxia cirúrgica são esses: nitrofurantoína, Bactrim, tem aqui a cefalexina e tem até a fosfomicina, dá um arrepiozinho assim, mas está formalmente recomendado, né? E a gente é uma estratégia complementar também que a gente pode utilizar. E lembrando que já vão ter os casos em que o indivíduo é resistente a isso tudo, e aí a gente tem que tentar intervir antes que chegue nesse ponto. O que tem de orientação formal é isso, né? E aí, sobre as prevenção, né? Aí esse artigo que fala que tudo é duvidoso, né? Aí, bom, o que ele coloca aqui sim, sobre essa profilaxia da ITU de repetição, lembrar também da pós-coito, né? Então, tem mulheres que exatamente depois da relação sexual tem infecção sempre no dia seguinte. Aí chega pra gente, doutora, já está prejudicando meu relacionamento, meu marido tá chateado, já está dando errado. Então, tem essa possibilidade aqui de fazer o antibiótico, uma dose única, após a relação sexual. Aí que tem Bactrim ou nitrofurantoína, né? Às vezes natural. Às vezes, por exemplo, naquela ITU da lua de mel, né? Então, às vezes, naqueles primeiros 6 meses que você sabe que pode ter infecção de repetição, você usa ali e depois você experimenta. É. Aqui, eles colocaram cranberry como clara recomendação, gente. Eu fiquei chocada. Eu fiquei chocada. Mas isso, na verdade, ele é bem polêmico, né? Isso não é.
Uma vez eu até vi um artigo do New England falando assim que o efeito colateral do cranberry também no bolso do paciente, né? Então é algo que você que nem não é algo assim tranquilo, que às vezes a pessoa vai ter muita dificuldade para comprar aquele remédio. Você vai precisar. Agora tem muita gente que usa. Eu confesso que eu não prescrevo muito, não. Às vezes eu faço uma vista grossa quando o paciente já está tomando, eu falo, pode ter algum benefício, né? É, isso aí. O estrogênio vaginal das mulheres na menopausa vale muito a pena. Aqui é coisa da ingesta de água e essas outras orientações também que são bem duvidosas. E é isso, gente. Desculpa. Nós temos impacções pelos probióticos. Tipo uma vacina, né? Uma vacina. Não tem como nada. Os que eu já vi são todos da própria da indústria. Tem benefício, 3 meses, mas só não. Eu vi os próprios. Mas então, as meninas não gostam. Que elas perguntam no dia, você foi aí no início, não? Pode ser. Não perguntaram. É porque algumas marcas têm uma Esse tá falando. Esse é o meu sonho. É.